Então aqui, substituindo então a concentração de acetato pelo Czinho ali para facilitar a nossa vida, né? Porque a gente vai bater o olho e vai lembrar que a gente vai puxar aqui a concentração do sal. A gente vai ter então que a constante de hidrólise vai ser igual à concentração de íons OH- ao quadrado. Então aqui duas, digamos, como é que eu vou dizer? A gente acabou de fazer duas simplificações aqui, a gente está facilitando a nossa própria vida aqui, né? Já chamou a quantidade lá dos produtos de OH- ao quadrado e aqui a quantidade do ânion acetato pelo Czinho ali. A gente vai ter que, agora simplesmente eu vou isolar aqui ó, a concentração de OH-, né? O ao quadrado passa para lá tirando raiz quadrada, e isso vai ser a raiz quadrada do constante de hidrólise vezes o C, tá? E aí a gente pode lembrar que a constante de hidrólise, a gente já deduziu ela, foi a primeira equação que a gente deduziu aqui. A constante de hidrólise, nesse caso aqui, desse tipo de sal, ela é a concentração, ou a constante de ionização da água dividido pela constante ácida do ácido fraco, tá? Então eu substituo esse KH aqui pelo KWKA. E a gente chega nessa equação aqui, ó. Essa equação aqui, pessoal, ela é uma equação que a gente pode usar sempre para calcular qual vai ser a concentração de OH- presente na hidrólise desse tipo de sal aqui, ó. Coloquei um sal oriundo de ácido fraco e base forte, quanto que eu vou ter de íons OH- na solução, né? Quanto que eu vou ter? Está aqui a resposta. Usa essa equação aqui, faça o cálculo e tu vai descobrir quanto de OH- estava sobrando ali no becker agora, né? Se tu fizer menos log do valor que tu encontrou de OH-, tu vai achar o POH. pH mais POH é igual a 14, tu acabou de achar o pH, tá? Só que na próxima página aqui eu até fiz de novo uma deduçãozinha para a gente calcular direto o H+, né? Se quisesse, né? Vejam que é bem simples, ó. Eu peguei a equação que já está pronta aqui. Ó, eu peguei a equação que está pronta aqui, né? Opa. OH- é KW vezes C dividido por Ka. Então eu já peguei a equação pronta ali. Ó, tá aqui a equação. A única coisa que eu mudei é que aqui estava OH- aqui, né? E agora eu substituí o OH- por KW dividido por H+. Estão vendo aqui? Se eu fizer essa substituição aqui, eu vou chegar nessa equação que está aqui, ó. Se eu fizer a mesma operação nos dois lados da igualdade, isso não influencia nos meus cálculos. Então eu fiz o seguinte, eu botei tudo do lado de cá ao quadrado e todo lado de cá ao quadrado. Fazendo isso, o quadrado de uma raiz quadrada, eu tiro a raiz, né? E aqui vai ficar tudo ao quadrado. Então vai ficar a constante de ionização da água ao quadrado, concentração de H+ ao quadrado. Essas duas constantes aqui, uma simplifica pela outra, né? E aí a gente vai ter, eu vou isolar o íon H+ aqui, ó. Esse H+ eu vou passar para lá multiplicando, esse aqui vem para cá dividindo, e esse aqui passar para lá multiplicando. Então, isolando o íon H+, que estava ao quadrado, o ao quadrado depois eu passo para lá tirando raiz quadrada, né? Então, não sei se eu fui muito rápido aqui, mas acho que é tranquilo, né? Ó, vamos ver como é que tá aqui. Aqui simplificou, vai ficar só KW, né? Esse K passa para lá multiplicando, tá escrito aqui. Esse H+ aqui, o H+ veio para cá multiplicando, então vai ficar o C vezes o H+ ao quadrado. O C passa para lá dividindo, tá aqui ele dividindo, e o quadrado passa para lá tirando raiz quadrada, tá aqui raiz quadrada. Então, aqui acabei de deduzir também qual é a equação matemática usada para calcular o pH da hidrólise desse tipo de sal aí. Então, a gente pode se dar o luxo, né? Ou usar essa equação aqui ou usar a da página anterior, né? Não tem trabalho nenhuma dificuldade em usar essa equação, achar o POH primeiro e depois o pH. Ou se já quer calcular aqui, opa, se já quer usar essa equação aqui, tu vai achar H+, né? Então depois tem que fazer menos log do H+, aí vai dar o pH, certo? Qual é aqui eu botei até um exemplo, né? Eu acho, é isso, tem um exemplo, mas eu tenho uma observação aqui bem interessante, ó. Vários sais sofrem hidrólise em dois estágios, né? Por exemplo, no caso desse sal aqui, que é o ânion que sofreu hidrólise, né? Eu posso ter um ânion que ele vai formar o primeiro estágio da hidrólise, que é aquele ânion reagir com o primeiro H+. Vou pegar assim, deixa eu pensar aqui de cabeça, aqui, o carbonato, né? Se eu tenho carbonato de algum sal, carbonato de sódio, por exemplo. O carbonato de sódio ele se enquadra nesse tipo de sal que nós estamos estudando aqui. O sódio veio de uma base forte e o carbonato veio do ácido carbônico, um ácido fraco. Se tu botar carbonato de sódio em água, cada vez que tu formar o ânion carbonato, primeiro ele vai reagir com um H+. Só que o carbonato, se ele reage com um H+, ele ainda é um ânion, que é o HCO3-, né? O carbonato é CO3 2-.
Se o CO3 reagir com um H só, ele vai formar um ânion, o HCO3-. A gente pode chamar esse ânion de carbonato ácido, eu até gosto de chamar assim, mas também ele é bem conhecido como bicarbonato, famoso ânion bicarbonato, né? E aí então, qual é a questão? A questão é que o carbonato ele reagiu primeiro com um íon H+, e incorporou um H+ nele, virando o ânion HCO3-, certo? Essa primeira reação do carbonato com um íon H+, é a primeira constante da hidrólise do sal, porque esse ânion, por exemplo, o carbonato, ele vai ter três constantes da hidrólise, a constante 1 e depois a constante 2. Mas qual que é a lógica das coisas aqui? Aqui é muito parecido com o que a gente já estudou nos ácidos fracos. Se o ânion carbonato encontra um íon H+ e forma o HCO3-, tem uma dificuldade disso acontecer, tanto é que as constantes de equilíbrio da hidrólise são números pequenos. Só que para esse mesmo ânion incorporar um segundo H+ nele, aí a dificuldade já é bem maior, entenderam? Então, essas constantes da hidrólise aqui, a gente tem valores pequenos para a constante da hidrólise 1, só que para incorporar o segundo íon H+ no ânion lá, né, aí já é bem mais difícil ainda. Então é bem diferente. Então geram valores bem menores, né, na segunda constante da hidrólise. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que na prática, pessoal, cada vez que a gente vê um ânion que forma hidrólise em duas etapas, a gente nem precisa se estressar, digamos assim, né, em calcular o quanto a segunda etapa da hidrólise vai interferir no pH da solução, né? Na verdade, a gente pode muito bem focar só na primeira etapa, que isso não vai mudar em praticamente nada nos nossos cálculos. É isso que eu quis destacar aqui, né? Então, até vou ver como é que eu escrevi aqui, para sais que sofrem hidrólise em dois estágios, uma vez que a constante da hidrólise 1 é sempre bem maior que a 2, né? A gente pode desprezar o segundo cálculo. É isso que eu quis dizer, resumi bem resumido aqui. Mas é isso. Simplesmente quem vai, digamos assim, ditar, né, o quanto aquele sal vai alterar o pH do meio ali, quem vai ditar isso pra gente é a primeira constante da hidrólise. A segunda é assim, ó, consegue observar aquilo em não sei quantas casas depois da vírgula lá, entenderam? Então a gente pode muito bem, o foco nosso tem que estar aqui. Aqui é que é o grosso da coisa que vai acontecer, na primeira constante da hidrólise. E isso dá uma baita facilitada na nossa vida também, porque, por exemplo, nos exercícios que eu fiz aqui, que a gente faz, né, a gente, cada vez que aparecer um sal que tem mais de uma constante da hidrólise, a gente foca só na primeira, nem dá bola para as outras lá, né? Então já é mais outro facilitador, digamos assim, né, dentro desse assunto aqui. Aqui eu peguei um exemplo, né, já da parte prática aqui, né, como que vão ser os exercícios, né, para que é útil essas coisas que a gente está estudando agora, né? Então, o primeiro exemplo aqui seria esse aqui, ó. Qual é a concentração de íons hidrônio? Lembrem que hidrônio é esse cara aqui, né? O íon H+. Qual vai ser a concentração do íon hidrônio existente numa solução de 0,5 molar de cianeto de potássio, né? Sabendo que a constante de ionização do ácido cianídrico é 7 vezes 10 na menos 10, tá? Eu acho que o ponto esquecemos, né? E agora? Depois eu boto o ponto que está subscrito aqui, né? Deixa assim, tá? Bom, então, vamos lá. Cianeto de potássio. Esse sal aqui, ele é oriundo, por exemplo, o potássio, que é o cátion. O potássio é oriundo de quê? De uma base forte ou fraca? Base do potássio vai ser hidróxido de potássio. Potássio é o quê? Metal alcalino. Então, isso aqui, o cátion, ele é oriundo de uma base forte. E o ânion? Cianeto veio do ácido cianídrico. Por acaso, o cianídrico tu decorou que é dos fortes? Não, né? Então, ácido cianídrico é um ácido fraco. Tanto é fraco que até já nos deram a constante ácida dele aqui, ó. 7 vezes 10 na menos 10. Então já está na cara que o ânion aqui veio de um ácido fraco, certo? Então, o exercício simplesmente é pedir para a gente calcular a concentração de íons H+, que vai existir na solução quando se solubilizar 0,5 molar do sal cianeto de potássio. Então vejam que é só voltar naquela equação que a gente deduziu ali, por exemplo, que já calcula para a gente quanto que tem de íons H+ na solução de um sal desse tipo aqui, sal oriundo de base forte e ácido fraco. Vejam que as informações para fazer o cálculo são bem simples. Uma informação é a constante ácida, foi dado para a gente no enunciado do exercício. Lembrando, se tu está fazendo o exercício lá do Harris, isso aqui tem a tabelinha lá no final do livro, né, das constantes ácidas dos ácidos fracos, certo?
KW, isso aqui, pelo amor de Deus, né? Qualquer químico tem que saber decorar isso aqui, não é nem para procurar isso, né? Constante de ionização da água, 1 vezes 10 menos 14. Dividido pelo C. O que é o Czinho minúsculo? Por isso que eu disse aquela hora que é o facilitador para a gente, né? O Czinho sempre é a concentração do sal, tá? Então aqui a concentração do sal era 0,5 molar, 0,5 molar aqui na equação. Barbadíssima fazer esse cálculo aí, né? Usem, lembrem, eu não vou fazer aqui porque já ensinei a usar a calculadora, né? Usem as funções exponencial da calculadora, né? Então é esse número vezes esse, dividido por esse, tira a raiz quadrada disso aí. Façam aquele cálculo tudo de uma vez só, né? Como eu já ensinei aqui na disciplina, tá mega ensinado isso aí lá no início do primeiro playlist lá, né? E já chega nesse resultado aqui, ó. Esse resultado, na real, que deu aqui, ó, 13,74 vezes 10 na menos 12, esse aqui é o resultado da pergunta, tá? Porque a pergunta é aqui, ó. Qual a concentração de íons hidrônio? Pronto, acabou de achar. Ó. Concentração de H+, essa aqui. Eu que só para enfeitar aqui, eu fiz um cálculo a mais. Porque é bem fácil, né? Se eu já sei a concentração de íons H+, se eu fizer menos log da concentração de íons H+, isso é o pH, né? pH é menos log da concentração de íons H+. Então aqui eu já fiz o cálculo do pH também. Só para, digamos assim, dar uma informação a mais, né? Porque esse exercício, certamente, ele podia ser assim. Qual é o pH da solução, né? Entenderam? Jeitos diferentes de perguntar, né? Perguntas diferentes, aliás, né? Da mesma situação, tá? Ou eu pergunto a quantidade de íon H+, pergunto pH, podia perguntar qual é o H, sei lá, essas coisas assim. Entenderam, pessoal? É bem fácil, né? A coisa aqui, né? Na real, essas deduções de equação aqui eu não vou cobrar na prova, né? A dedução não... Vou deixar para ficar mais completo, para vocês perceberem que isso aqui não caiu do céu. Mas não vou cobrar fazer a dedução, mas é interessante que saibam, né? Da onde que veio isso, certo? Então aqui, depois desse exemplo aqui, a gente vai para a próxima categoria de sal, né? Ah, tem mais um exercíciozinho aqui, nem me lembrava. Do mesmo assunto, né? Qual o grau de hidrólise de uma solução 0,5 molar de cianeto de potássio? Então aí, se quer calcular o grau de hidrólise, vocês vão ver que a gente já deduziu essa equação antes lá. Calcular o grau de hidrólise é a raiz quadrada do KW, Ka vezes C. Então aqui, ó, a gente sabe o KW, a gente sabe o Ka, sabe o C. É só fazer a conta aqui, tá feito o exercício. Detalhe, quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente vai sempre chegar naquele número que dá entre 0 e 1. Lembra disso, né? Então aqui é mais um jeito de ver se tu está fazendo a coisa certa. Se tu fez um cálculo desse jeito aqui, deu menos que 0, tá errado. Se tu fez esse cálculo aqui, deu mais que 1, tá errado. Beleza, depois que tu chegou nesse resultado do alfa aqui, que é aquele número entre 0 e 1, esse é o valor do alfa, inclusive isso nem unidade tem. Se tu quiser expressar isso em porcentagem, tu vai ter que pegar esse valor aqui e multiplicar por 100, certo? É isso. E outra, volta e meia tem muito exercício que informa pra gente o grau de hidrólise de um sal e informa em porcentagem. Pessoal, se no enunciado do exercício informou o grau de hidrólise em porcentagem, vocês não podem pegar o valor em porcentagem e usar aqui na equação, entenderam? Tu não pode chegar nesse lado aqui e trocar esse valor aqui por 0,53. Não, isso aqui não é 0,53. Isso aqui é 0,0053, entenderam? Então, sempre que disserem para vocês o grau de hidrólise em porcentagem, tu quiser usar isso nas equações, tem que lembrar que tem que dividir isso aqui por 100, né? É isso. Então, eu acho que eu botei esse tipo de detalhezinho, eu acho que eu botei na lista de exercício lá, tá? Então já vai estourar meu tempo aqui, vou fechar esse vídeo e no próximo a gente vai ver essa outra categoria de sal aqui, tá?